Depois de alguns dias de frustração e de entender que a gente não ia conseguir alugar nenhum apartamento naquele período, aquele primeiro período, a gente decidiu relaxar, parar de olhar as casas, relaxar, né? Desfrutar da nossa nova vida na Espanha. A gente saiu do Airbnb de Alcalá, que inclusive deu um problemão, a gente até postou o vídeo aqui, a gente precisou sair de lá praticamente às pressas. E a gente foi para Sevilha, ficamos em Sevilha, curtimos Sevilha e tal, e aí fomos para Vera. Lá em Vera, isso já tinha passado mais ou menos um mês, e aí nós começamos de novo a nossa busca pela casa perfeita. A gente tá aqui olhando algumas opções de casa que a gente vê aqui. Primeiro a gente tá vendo a Idealista. Colocou o filtro de 4 quartos que a gente quer. 4 quartos e Vista pro mar. Essa foi as observações e o orçamento de até 800 de até euros. 800 euros. Bora ver o que mais acha. Então a gente tá aqui ainda nada sério. Nenhuma, As primeiras. e não é Primeiras. nenhuma cidade específica. É só esses filtros mesmo. Eu aberto. literalmente peguei o mapa da Espanha, olhei tudo que era ao redor do mar, assim, coloquei vista do mar e vambora. E tá aí, essa daí uma boa concorrente, viu? Minha mãe participando do vídeo. É isso. Ó, é um condomíniozinho bacana. Pois Tanto é. vista pra montanha como vista pro mar. Eu Boa. achei interessante. Vamos lá. E até esse momento a gente já tinha visto, acho que umas 100 casas por aí. Visto assim, com detalhes, olhado os anúncios realmente. E agora a gente conseguiu aí marcar essa de Burriana. Então a gente percorreu todo esse trecho aí de Vera até Castellón de la Plana, até chegar em Burriana, e foi a única que a gente conseguiu agendar pra gente ir visitar. Quantas listas. Meu Deus. Exigências que a gente fazia. Já tô aceitando qualquer coisa. Finalmente achamos uma casa, gente, graças a Deus. Ai, Não, vamos ficar nessa aqui mesmo. Será que a dona do Airbnb não aceita um larga temporada aqui mesmo? A gente fica com esses pelecos, dá nada não. Estamos aqui em plena sexta-feira. Agora a gente passou a semana inteira selecionando casa. Selecionamos 29 casas para poder a gente selecionar agora as mais para poder fazer a carta de apresentação e entrar em contato para ver a documentação e tudo mais. Agora vamos lá. E aí o detalhe é que todas essas casas que a gente viu, mandamos cartas de apresentação, nos apresentamos e tudo mais. Algumas das casas simplesmente não respondiam, outras não, ou já alugava, ou queria fazer acúmulo de visitas, sabe? Marcar todo mundo junto, e aí não dava pra gente, algumas não dava pra gente visitar, inclusive a gente locou um carro pra poder ir justamente visitar essas casas, e aí a gente foi pra essa cidade, Burriana, nome esquisito, e aí a gente foi de carro, foram 4 horas de viagem? Foram 4 horas de viagem. 4 horas de viagem pra ver essa casa. Tinha uma outra no meio que a gente não conseguiu, a mulher desmarcou no dia já praticamente, foi loucura. E aí vocês vão ver aí a casa e depois a gente volta pra contar como é que foi. Alugamos um carro e fomos. 422 quilômetros, 4 horas e meia de viagem, de Vera Playa até Burriana. Sim, estávamos cheios de esperança. Até que... E a máquina está um forno ali, ó. Geladeira de melancia, sandia. A mesinha, o armáriozinho, né, Lili? Aqui, ó. E aqui o chuveirinho. Olha o chuveirinho, você viu? E o que mais?
Lili, cadê você? A caminha da Lili? Você gostou? Igualzinho da princesa, né, filha? A gente ficou animado no nível nessa casa, assim. Muito animado. Vocês viram aí, a casa muito boa, atendia as nossas demandas. E aí, tinha uma igreja na rua de casa. Tinha igreja na rua de casa. Nossa, muito bom ter uma O igreja parquinho era perto. do lado também. A cidade bem pacata, a gente ficou a noite lá, inclusive, tal, observando o movimento e tal. E a gente ficou bastante animado com a casa. Uma pit dogzinha lá do lado também. É. Nossa, muito, muito bacana o lugar. Porém, já tivemos um primeiro impacto ruim, infelizmente ruim, na visita. A gente ficou extremamente desconfortável, porque além da pessoa que estava anunciando, os proprietários, que era um anúncio particular, Isso. tinha um outro homem lá. Tinha um outro moço lá, assim, à toa, e ele seguia a gente em todos os cômodos. Então, tipo assim, aonde a Jéssica ia, a moça ia atrás dela, e aonde eu ia, o outro moço ia atrás de mim. E o dono proprietário, né? Tipo assim, tinha a esposa dele, que ia atrás da Jéssica, e o proprietário. E aí o proprietário tava na sala com o bebê, meio que tipo assim, sabe? E aí, depois de uns certos minutos, a gente começou a perceber que eles estavam realmente vigiando a gente, né? Tudo bem, nada contra, como eles eram particular e tal. Sim. Depois que o rapaz, acho que percebeu que a gente não ia fazer mal nenhum pra eles, ele saiu, se despediu do casal. E aí fomos conversar, né? E aí o primeiro preconceito dela foi quando ela perguntou pro Ronaldo de que eu trabalhava. E aí o Ronaldo falou que eu não trabalhava. Ela, como assim, só você tem a conta, né? É só você que banca a casa. Ela já ficou assim com a cara... Como assim ela é uma esposa troféu? Eu não sou. E aí, depois, ela ficou fazendo perguntas sobre o trabalho do Ronaldo. Como assim? Você mora aqui na Espanha e trabalha no Canadá? Como por assim? que eu escolhi vir pra cá e não ir pros Estados Unidos ou pro Canadá, que, né, é onde tem empresa que eu Ficou com trabalho. perguntas, assim, que parecia serem inofensivas, mas depois, juntando tudo, a gente viu que ela tava com extremamente preconceito com a gente, depois que ela ficou sabendo que a gente era brasileiro, né? Ah, lá no Brasil, muito violento, não sei o que, não sei o que. E aí a gente percebeu que ela estava com medo da gente. Um certo medo, entendeu? Tanto que na hora que o cara vai embora, ele meio que fala pra eles que não precisaria estar ali mais. E aí eu fiquei tipo assim, mas por que ele precisava? Ele não fez nada. E ele chegou quase junto com a gente, sabe? Ele chegou um pouco antes e entrou no prédio. Aí logo... detalhe, antes a gente até cumprimentou uma família que estava descendo do prédio. Ou seja, antes tinha tido uma visita outra família. Já ficou um climão assim, né? Mas enfim. Teve uma hora que o moço foi correndo, né? Porque eu fui testar ver se o quarto escurecia. Então eu fechei as cortinas do quarto e fui fechar a porta. Eu vou pensar agora que vai sequestrar todo mundo. O cara veio tipo assim, o que foi? Eu falei assim, não, eu tô testando pra ver se fica escuro mesmo, né? Pra nossa filha poder dormir e tal, tudo. Aí ele, tá, não, mas tem que testar isso gente, mesmo. Essa casa, esse apartamento, esse piso, foi o que mais deixou a gente ansioso. A mulher demorou 2 semanas pra nos responder, falou que ia responder no mesmo dia. Ficou enrolando, a gente ficava mandando mensagem, e aí? Ela enrolou muito tal. Não, responder. tô vendo com meu marido, não sei o quê. Não, tô vendo com uma família, acho que essa família vai ficar. Enfim, não, tô vendo com a família. O que a gente aí percebeu... depois ela falou, nós escolhemos a outra família. Depois a gente percebeu que eles estavam do tipo assim, vamos enrolar com eles pra poder ver se alguém tá querendo. E aí quando uma outra família quis e foi adiante, ficou tipo assim, não, vamos enrolando eles até dar certo com esse daqui. Porque se der errado, a gente vai pro outro. Aí sei que depois eles falaram assim, não, eles estão ainda vendo aqui se vai dar. Se não der certo com eles, eu falo com vocês. Eu falei, meu amor, agora nem se fosse de graça eu queria. Entendeu? Aí eu fiquei com raiva da mulher, porque a mulher foi extremamente preconceituosa com a gente. Foi. Acho que foi o primeiro impacto de
Acho que o primeiro e único, Eu acho que esse foi o único impacto de de preconceito. preconceito, assim, pela nossa nacionalidade e O pelo nosso jeito. esposo dela nem tanto. Mas ela O foi extremamente esposo dela nojenta. não. Mas a mulher foi bem preconceituosa. Então, depois disso, a gente recuperou o fôlego. E aí fomos procurar mais casas e tudo mais. E a gente... o que estava sendo mais frustrante é a gente não estava conseguindo resposta, não estava conseguindo agendamento. E a gente tinha só 2 meses em Vera, era o único Airbnb que a gente já tinha agendado. A gente estava há quase 1 mês e meio em Vera e nada de nenhuma visita. Então a gente começou a orar mais e focar mais botando pressão para as pessoas responderem. E a gente conseguiu um outro agendamento em outra cidade, que foi em Cartagena, que é o que vocês vão ver no próximo episódio. E só uma coisa extra aí também, que a gente tinha que falar, é que é o seguinte, a Jéssica ia parando o vídeo, mas a gente conseguiu resposta das casas, tá? Dessas 100 e poucas casas que a gente viu, todas as que a gente mandou mensagem, a gente começou a receber resposta 2 ou 3 semanas depois. Então, isso assim também impactou a gente. Será que a gente tá muito desesperado? E aí a gente vai pra essa casa de Cartagena, que a Jéssica falou. Então, se inscreva no canal, deixa o like e fica atento para o próximo vídeo. E beijos de luz!